Olá, tudo bem, meu querido? Tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto, de volta com você aqui, 7º ano, vamos trabalhar com a nossa matemática, espero que você tenha feito a sua lição de casa, vamos corrigir, vamos tirar as dúvidas para que a gente possa dar sequência aí no nosso estudo, beleza? Então vamos lá. Lembrando aqui a primeira tarefa de casa, o primeiro exercício que nós tivemos. Um fractal conhecido, poeira de Cantor, ele tem esse nome porque quanto mais avançada a interação, mais ele se parece com um aglomerado de poeira. Então, primeira coisa, a gente tem que perceber que em cada interação surge uma quantidade maior. Mas essa quantidade maior, ela tem uma razão de ser, tem uma razão de sequência aí que a gente vai descobrir. Vamos entender agora o que ele fala aqui, né? Então, primeiro, para formar a poeira de Cantor, dividimos o segmento em 3 partes e retiramos a parte do meio. Então vamos voltar lá para a gente entender, né? Então primeiro, eu tenho aqui um único segmento, a interação zero que a gente chama. Aí agora eu vou dividir ele em 3. Então eu dividiria aqui em 1, 2, 3 e tiro a do meio. Então eu tenho 2 segmentos. Agora eu vou pegar cada um e dividir em 3 novamente. Então eu divido 1, 2, 3 e tiro a do meio. Então agora eu tenho essa quantidade aqui. Então eu tinha na primeira interação 1, na segunda interação 2, na terceira interação eu tenho 4 e na quarta interação aqui eu tenho, esse daqui também eu dividiria em 3, tiraria do meio e assim por diante. Por isso que nós temos essa tabela aqui. Na interação 0 eu teria 1, na interação 1 eu teria 2, na interação 2 eu teria 4. Então, observe uma situação, né? Eu poderia representar isso da seguinte forma. 2 elevado a n, onde n é a interação que eu estou tratando. Então, veja uma coisa. Na interação 0, 2 elevado a 0 é 1. Então, na interação 0, eu tenho um segmento. Na interação 1, eu teria lá 2 elevado a 1, que seria 2. Na interação 2, eu tenho 2 elevado a 2, que é 4. E assim por diante. Então, a minha primeira pergunta para você é o seguinte. Na interação 3, eu vou ter quantos segmentos? Eu vou ter 8 segmentos. Ou seja, 2 elevado ao cubo, 8. Na interação 4, eu vou ter 2 elevado à quarta, 16 segmentos. Então nós percebemos que existe uma lei de formação em função da interação. E essa lei é determinada por 2 elevado a n. Agora nós temos mais 2 perguntas, ou seja, quantos segmentos eu teria na interação 10? Então na interação 10 eu teria 2 elevado a décima. Né? Então, 2 elevado a décima, eu posso me valer de algumas situações aqui. Eu sei que 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16. Veja que eu estou sempre multiplicando por 2. 2 à quinta é 32. Opa! 2 à décima. Eu posso representar 2 à décima por 2 à quinta vezes 2 à quinta. Por que eu posso representar assim? Porque eu poderia conservar a base e somar os expoentes. Então, na verdade, 2 à décima é só eu fazer 32 vezes 32, ok? Faça o cálculo aí depois, aí você coloca o valor para a gente passar aqui para a nossa próxima situação. Agora, veja o seguinte. Em que interação eu teria 512? Então, agora a minha pergunta é, 2 elevado a n dá 512. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor o 512 na base 2. Né? Lembrando como é que eu faço isso? Eu tenho lá 512, eu vou usar sempre a base 2. Então, eu pego lá 512, né, arrumando aqui, 512 e vou dividir por 2. Se eu divido 512 por 2, eu vou ter 500 por 2 é 250. Eu vou ter 256. 256 divididos por 2, eu vou ter 128. 128 divididos por 2, eu vou ter 64. 64 divididos por 2, eu vou ter 32. 32 divididos por 2
16. 16 divididos por 2, 8. 8 divididos por 2, 4. 4 divididos por 2, 2. E 2 divididos por 2, 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 à nona. Então, 512 é 2 elevado à nona, é 512. Ok? Então, é isso que ele está perguntando ali. Ele quer saber em que iteração teríamos 512. Na nona interação. Beleza? Vamos para o nosso próximo problema. Agora nós temos uma expressão numérica para resolver. Veja que essa expressão numérica, ela envolve ali também uma potência e eu tenho que priorizar as situações ali para resolver corretamente. Então, vamos analisar aqui o que ele está falando nessa expressão numérica. Ele fala o seguinte, é 5 mais a raiz de 12 que multiplica 4 menos 5 elevado a 0. Né? Então, primeiro, eu tenho que resolver tudo que está dentro da raiz, né, para depois resolver aqui essa adição. Só que dentro da raiz eu tenho um parênteses, então eu vou fazer o seguinte, 5 mais a raiz de 12, agora eu vou resolver o parênteses, 4 menos. Lembrando que qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, eu teria aqui 5 mais a raiz de 12 vezes 3, que é 4 menos 1. Aí eu teria lá 5 mais a raiz de 36. Veja, a raiz de 36 é 6. Por quê? 6 ao quadrado é 36. Então, 5 mais 6, o resultado dá 11. Então, essa nossa primeira expressão ali, do exercício 2, vale 11. Terceira questão. Escreva o resultado das expressões a seguir em forma de potência de 2. Então, agora a gente não vai resolver, nós vamos transformar tudo em potência de 2. Então, vamos lá. Observe ali a primeira situação. Na letra A eu tenho 8 à quarta. Então, vamos lembrar. 8 é 2 ao cubo. Então, esse 2 ao cubo elevado à quarta. Divididos por... Ali eu tenho 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 2 ao quadrado elevado ao quadrado. E ali eu tenho 2 à sexta. Então, esse já está pronto. Aí eu vou lembrar uma coisa. O que eu faço aqui? Eu vou multiplicar. Então, eu tenho lá 2 elevado a 12, divididos por 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado à sexta. Agora, a minha prioridade de resolução é daqui para lá. Então, no caso, eu tenho uma divisão para resolver. Então, eu mantenho a base 2, e eu subtraio os expoentes. Então, 12 menos 4 daria 8, vezes 2 elevado à sexta. Agora, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Daria 14 ali, ok? Vamos fazer agora a letra B. Vamos lá. Pare o vídeo, dê uma olhada no que a gente fez e agora tente fazer a letra B se você não conseguiu fazer em casa. Eu imagino que agora, olhando essa resolução, você consiga transpor o que nós fizemos para as próximas resoluções. Então vamos fazer a letra B aqui para você ver se acertou ou agora ver se aprendeu, né, nessa nova resolução. Então eu tenho lá 8 à quarta. Lembre-se que 8 à quarta é 2 ao cubo, que é 8 elevado à quarta. Aí, divididos por 4 ao quadrado, que é 2 ao quadrado, elevado a 2. Vezes, ali eu tenho 2 à sexta. Né? Veja que interessante. Nós temos a mesma situação aqui, a única coisa é que nós inserimos um parênteses. Será que esse parênteses vai alterar alguma coisa? Então veja aqui. Fica lá, 2 elevado a 3 vezes 4,
12, divididos por... Eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Aqui vai ficar 2 elevado à quarta, né? Eu multiplico aqui, vezes 2 elevado à sexta. Aí eu tenho lá 2 elevado a 12, divididos por... Eu tenho que resolver o parênteses primeiro. Eu conservo a base e somo os expoentes. Agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, eu conservo a base e subtraio 12 menos 10 dá 2. Então veja que interessante, né? O fato da gente colocar um parênteses aqui alterou a prioridade e acabou alterando o valor final. Um deu 2 a 14 e outro deu 2 ao quadrado. Vamos na letra C. Na letra C nós temos lá 8 à quarta, mesma coisa, 2 elevado ao cubo elevado à quarta, divididos por 4 ao quadrado, que seria, né, lembrando aqui, 4 ao quadrado, nós temos 2 ao quadrado elevado a quadrado, divididos por 2 à quarta. Então, mesma coisa, eu vou usar a propriedade aqui, vou multiplicar. Então, 2 elevado a 12, divididos por... Aqui no parênteses eu também vou fazer 2 à quarta, divididos por 2 à quarta. Então, 2 elevado a 12, divididos por... Aqui, a minha prioridade é resolver o que está dentro do parênteses. Então, fica lá, 2 elevado... Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 2 elevado a 0. Lembrando que 2 elevado a 0 é 1. Então, eu teria lá 2 elevado a 12 divididos por 1. Ou então, eu poderia usar a propriedade. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. De qualquer forma, aqui daria 2 elevado a 12, 12 menos 0. E aqui, 2 elevado a 12 divididos por 1 também daria 2 elevado a 12. Beleza? Nós temos agora a letra D. Observe que na letra D eu estou usando a mesma estrutura. A diferença é que eu criei prioridades diferentes ali e no final eu estou elevando tudo ao quadrado. Então vamos analisar como é que ficou? Veja, esse talvez seja das 4 alternativas a mais importante. Então, faça o seguinte. Se você não conseguiu resolver, pare agora, né, copie ela num cantinho ali sozinha e resolva novamente. Tá? Eu vou ficar te esperando para que você possa realmente perceber se você entendeu não só a questão das propriedades de potência, como também a questão das prioridades de resolução. Então vamos lá? Veja bem, eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho lá, eu já vou resolvendo para a gente ganhar tempo aqui. 2 ao cubo elevado à quarta. Divididos por 4 ao quadrado é 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Divididos por 2 ao quadrado, né? E aí a gente fecha esse parênteses e agora a gente fecha aqui tudo elevado ao quadrado. Ok? Então, vamos resolvendo por partes, sabendo que a nossa prioridade é a resolução daquele parênteses. Aqui eu vou ter 2 elevado a 3 vezes 4, 12, divididos por... Aqui eu tenho 2 elevado à quarta, que eu vou multiplicar, divididos por 2 elevado ao quadrado. E tudo isso elevado ao quadrado. A nossa prioridade agora é a resolução dos parênteses. Então, 2 elevado a 12, divididos por... Aqui eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. Então, 4 menos 2, 2. E tudo isso elevado ao quadrado. Veja que a minha prioridade agora é resolver o que está aqui dentro dos colchetes. Então, como é que vai ficar? Eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. Então, 12 menos 2... dá 2 elevado a décima elevado ao quadrado. Aí agora, finalizando, eu vou multiplicar aqui. Então, eu tenho lá 2 elevado a 20.
Ok, meu querido? Então, nós trabalhamos aí com potência, resolvemos os seus exercícios, preste muita atenção, na dúvida refaça, pare o vídeo, faça quantas vezes for necessário. É muito importante aprender isso. Okay? Vou passar mais 3 exercícios para você resolver na próxima aula. Temos aí 3 exercícios, são 3 problemas, a gente vai aplicando a matemática, tudo que a gente aprendeu em 3 conceitos. Então capriche, leia com calma, veja o que está sendo pedido e na próxima aula a gente resolve. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.